Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Desde já gostaria de agradecer a sua participação, o seu carinho através das nossas redes sociais. É feriado, mas as pessoas estão aí ligadinhas no programa Estilo de Vida, então muito obrigada de toda a equipe. Agora, doutor, como eu falei, estão chegando várias perguntas, né? Inclusive feriado, estão participando também. E a nossa próxima pergunta é do Fredney. Acho que eu falei certo o seu nome, viu? Me desculpe se eu estiver errado. Ele diz assim: bom dia, estou assistindo o programa e gostaria de saber mais sobre as cãibras. Minha mãe sofre muito, chegando a acordar todas as vezes de madrugada com fortes dores de cãibra. O que seria a cãibra, doutor? Então a cãibra, ela é, digamos assim, por definição, uma contração muscular intensa e involuntária, né? Ou seja, a pessoa não está tendo nenhum tipo de vontade, o músculo endurece de maneira muito intensa. As causas são várias, tá? A gente pode começar, por exemplo, da própria fadiga, né? Quando a pessoa está numa academia, executa um exercício muito intenso, ele pode ter uma cãibra. E outras causas, por exemplo, desidratação, tá? Falta de potássio é uma causa descrita também. E encurtamento muscular. Então, o que a gente recomenda geralmente, para quem tem muita cãibra, é se hidratar bem, tá? Fazer um alongamento daquela articulação, daquele músculo que a pessoa sente dor, que isso geralmente controla. E, se caso não for, se continuar incomodando bastante mesmo, é bom procurar um especialista para fazer uma investigação um pouquinho mais detalhada. Em relação a essa cãibra, por isso que tem algo ligado com a banana, né? É indicado comer banana devido à falta de potássio. Isso, a banana é uma das fontes muito importantes de potássio. Sim. Agora, doutor, a gente tem outra pergunta que não se identificou, mas diz assim: o lúpus pode causar dores nas articulações? Por que isso acontece? Tá. Então, o lúpus, ele também é uma doença reumatológica, né? E ele acomete vários locais do corpo. Acomete rins, né? A gente tem a nefrite lúpica, acomete pulmão, coração e dentre essas locais que ele acomete estão as articulações, que também sofrem episódios de artrite, de dor intensa. Mas isso geralmente funciona como uma maneira de fiscalizar o tratamento. Quando o tratamento está sendo efetivo, com o reumatologista nesse caso, essas dores tendem a diminuir bastante. Agora tem uma outra pergunta que diz assim: meu marido tem espondilite anquilosante. Recentemente levou uma queda e está acamado. Fez uma cirurgia. Qual a possibilidade dele voltar a andar? Ele fraturou a L1 e a L2. Então, a espondilite anquilosante também é uma doença reumatológica. Como eu falei, existem mais de 100 doenças reumatológicas, então é um mundo de doenças. Nesse caso, é uma inflamação tão intensa na coluna, que vamos mostrar aqui como exemplo, um protótipo. Então, na espondilite, ocorre como se fosse, chama uma fusão, tá? Então, os ossos, eles vão começando a se unir e como se virasse um osso só, né? Então, aqui é a diferença, aqui a gente tem um disco normal, tá? E aqui em cima está sem o disco, que é como fica na espondilite. Então, é como se os ossos todos virassem um osso só. No caso da fratura, isso já realmente não tem como a gente saber, porque cada caso realmente é um caso, né? A gente não sabe se teve lesão de medula, um outro comprometimento, mas a cirurgia ela é feita para tentar devolver a pessoa à sua vida normal. Esse é o nosso plano, geralmente. Nesse caso, o que seria melhor? A fisioterapia seria indicada? Na espondilite? O ideal é mesmo um acompanhamento com a fisioterapia e com o reumatologista para acompanhar. Agora a gente tem uma pergunta agora da Sâmia. Ela diz assim: bom dia, tive febre reumática quando criança. E ela pergunta ainda, essa doença é genética? Meus filhos podem vir a ter? Tem como prevenir? O que a gente pode falar para a Sâmia? A febre reumática, ela comete as crianças, mas ela comete devido à ação de uma bactéria, tá? Geralmente tem uma infecção
E quando essa infecção ela não é tratada com antibiótico, em torno de 4% desses pacientes eles evoluem com digamos assim, a sequela da febre reumática. Ela causa alterações no coração, geralmente, nas válvulas do coração. Mas na maioria dos casos, ela é mesmo mais a dor articular. E a prevenção é com tratamento médico, com antibiótico, quando for indicado na infecção. A gente tem outra pergunta, pena que a pessoa não se identificou, mas ela diz assim: doutor, eu fiz uma cirurgia de tíbia e estou fazendo fisioterapia, mas posso também, para ajudar, fazer academia para fortalecer essa região? Resta saber se é o osso ou se é o ligamento, o tendão, né? Assim, geralmente na fratura de tíbia, como toda fratura, a gente tem um processo contínuo de reabilitação, a gente não pode interromper. Mas assim, no primeiro momento, diminuir a dor, controlar, evitar que as articulações fiquem endurecidas e é muito importante o fortalecimento. Tá? Onde que fica a tíbia, doutor, para a gente conseguir entender? É esse osso que fica aqui acima do pé, da perna, nessa região aqui da perna. Tá? Aqui, nessa região. É como se tivesse uma fratura de tíbia aqui, nesse caso. Tá? E o fortalecimento ele é muito importante e ele é parte essencial do tratamento. Mas quem vai determinar quando vai começar o fortalecimento não é o paciente, é o ortopedista em conjunto com o fisioterapeuta, que é quem está diariamente com o paciente e vai poder iniciar. Agora, eu não recomendo realmente iniciar por conta própria, porque pode ter problemas. Tem que esperar um tempo também de recuperação, né? Que é recomendado. Tem uma outra pergunta, doutor, e diz assim: olá, bom dia. Ela se chama Tatiane. Estou com dores na região lombar. Não consigo sentar, pois dói muito. Pode ser rins ou lombar mesmo? Gostaria de saber a diferença entre a dor lombar e a dor que acomete os rins. Tá. Então, a dor na região lombar, ela pode ter várias causas. Né? Como ela já salientou, pode ter uma origem nos rins, pode ter origem na coluna, nos discos, nos músculos, nos ligamentos da coluna, então tem várias causas. Existem alguns sinais clínicos que a gente pode diferenciar essa dor. Aí realmente é necessário examinar o paciente. Nesse caso aqui, a gente pode, só para ela entender e exemplificar, a gente tem, esse daqui são os ossos da coluna, tá? Esse transparentezinho é o disco, o amortecedor. Acontece muitas vezes que ele rompe por um processo de desidratação, sobrecarga e causa essa alteração em vermelhinho aqui. Essa aqui é a famosa hérnia de disco, que é uma das causas do dor lombar. Quando acontece essa hérnia de disco, esse nervinho aqui que passa é comprimido. Então ela tem que investigar, porque essa aqui é uma das causas de dor lombar. Tem uma outra pergunta da Eusiane, do bairro Educandos. Obrigada pela sua participação e um beijo para todos que estão nos assistindo. Ela diz assim: queria saber os alimentos que podem ajudar na circulação do corpo e até mesmo nessa questão de reposição dos minerais, porque a gente sabe, doutor, que com o passar dos anos, além desse desgaste ósseo, muscular e articular, a gente vai perdendo nutrientes, minerais, a gente não consegue já absorver a mesma quantidade. Existe uma forma da gente repor isso através da alimentação? Sim, a suplementação, você tomar remédios para suplementação, caso indicado, casos selecionados. No geral, a alimentação ela é suficiente para repor o cálcio, o magnésio, todos os minerais necessários. E como eu falei na outra pergunta, o importante é o equilíbrio, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar isso. O brócolis tem bastante cálcio, né? Então a pessoa tem que se alimentar com salada, tem que tomar leite, carne. Então, realmente é uma alimentação, como dizem, balanceada. Uma alimentação balanceada, você vai conseguir repor todos os nutrientes que necessitam para manter uma saúde articular. Agora, em casos especiais, essa reposição deve ser feita através de medicamentos, né, doutor? Exatamente. E esse medicamento é prescrito por que tipo de médico? Então, primeiro investigar qual é realmente a deficiência, né? A mais comum, claro, é o cálcio, né, nos casos de osteoporose.
E essa prescrição ela é feita dependendo de qual a causa. Por exemplo, o paciente teve uma fratura e está acompanhando com o ortopedista, ele prescreve. Ou então, não, está na menopausa, está acompanhando com o ginecologista, ele prescreve. Então, realmente varia um pouco. Tem que ver o que está acontecendo realmente, Exatamente. né, doutor? Agora a gente tem outra pergunta que diz assim: bom dia, doutor. Quanto aos joanetes, o que fazer? O osso pode voltar ao lugar? O joanete é um nome popular que chama de hallux valgo. O que significa isso? Hallux é o dedão, né? Vamos mostrar? Vou mostrar aqui o nosso protótipo. Aqui, ó. Esse aqui é o dedão. A gente vai conseguir daqui a pouquinho mostrar. Aí, pronto. Esse aqui é o dedão e esse aqui é o pé. Esse aqui é o alinhamento que a gente chama normal, tá? O que acontece? No hallux valgus, por um processo muitas vezes genético e também tem uma relação com o uso de calçados apertados na frente, salto alto, tanto é uma causa que se você pegar, por exemplo, a população indígena que não usa sapato não tem joanete, né? Então o sapato ele é uma causa muito importante, além das alterações genéticas e anatômicas. Então o que acontece? Ocorre uma deformidade. Esse dedo aqui, ele vai, digamos, entortando nesse sentido, tá? E ele pode até ficar por cima dos outros, como está aqui como exemplo. E essa alteração é o joanete. Então, o dedo ele curva para um lado e faz aquela deformidade. Com o passar do tempo, além da deformidade, a articulação vai inchando, tá? E esse inchaço é que dá aquele aspecto bem alto aqui do joanete. O tratamento realmente a gente pode recomendar para diminuir a evolução, ou seja, evitar sapatos apertados, evitar sapatos altos, aquele bico muito fino e prejudicial. Mas não existe uma maneira de fazer o osso voltar, só com cirurgia em casos muito selecionados, né? Não é porque tem joanete que vai operar. Não é questão estética? Assim, pode ser uma questão estética, mas a gente evita realmente, porque é uma cirurgia como qualquer outra, né? Tem suas indicações e tem resultados bons, quando bem indicada e bem executada. Porque nesse caso, como a gente falou, o nosso corpo, o nosso organismo, o ser humano é perfeito, né? Acontece uma adaptação, ou seja, até a pisada dele vai mudar também, né? O desgaste do sapato, a gente vai conseguir perceber que um lado é mais desgastado e o outro não, né? É natural mesmo. Bom, doutor, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre vários assuntos que estão mandando perguntas aqui através do nosso WhatsApp, as nossas redes sociais. O seu estilo de vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!